Agora nós vamos ao segundo painel do dia. É um painel também muito interessante, modéstia à parte, a nossa curadoria feita pela que vos fala aqui foi muito aplicada. Então, nós vamos ter agora o painel Bancos e Operadoras, competição ou colaboração? Para moderar esse painel, eu vou contar com a presença do Marcos Grossi, que é do Conselho Consultivo da Calendai. Marcos, está aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, Jaque, pelo convite, Cantarina, pela organização do evento, muito boa. E para mim é um prazer imenso estar aqui, participando dessa discussão muito rica, que faz muito sentido. Eu acompanho tanto telcos quanto bancos por toda a minha vida. E quando a gente fala aqui de competição e cooperação, a gente está falando aqui de cadeia de valor, a gente está falando aqui de transformação. E se houve um momento que bancos e telcos não participaram intensivamente de cadeia de valor, eu não conheci. Tá? Então, já estou há algum tempo. Obrigado. Ajuda a voz também está prejudicada. Então, se existiu esse momento, eu não participei. Tá? Eu vi telco passar de uma operação que era um monopólio para privatização, entrada de telcos, vi fim de telcos, vi bancos serem incorporados, vi fusões, mas estavam sempre juntos. Né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar da implantação da BCP, no escritório de projeto, e um sócio era o sócio tecnológico, era a Belsaus, que tinha uma competência muito bem estabelecida na parte técnica, em criar aqui uma rede com as suas estações radiobase, com um TDMA na época, e o outro sócio era um banco. E naquele momento eu não sabia muito bem se era um profissional de banco que trabalhava na telecom, ou se era um telecom que trabalhava num banco. Porque toda a visão dele era de modelo de negócios. Como é que a gente vai rentabilizar isso aqui? Que era uma coisa nova, estamos falando isso aqui de 97, a gente vinha de uma realidade de monopólio, uma realidade de pouca competição, por assim dizer, nesse segmento, e aí você entra alguém com cabeça de banco, e coloca, naquela época, quem lembra disso, 2,4 bilhões, eram reais, mas com dólar perto de 1 para 1 aí, dá para ter uma ideia da dimensão, isso só para licença, só para participação desse jogo. E ali a gente discutia, né? Know Your Customer, já discutia fraude, já discutia formas de atender, de criar novos produtos. Nasceu nessas discussões o pré-pago, que hoje talvez seja um dos grandes viabilizadores da cobertura, da amplitude que a gente tem de cobertura das teles. O pessoal da tele pode confirmar aqui, sim ou não. Acho que vai ter alguém depois da TIM aqui, pode até falar um pouco disso. Mas era a ideia, o nome inclusive era telefone a cartão, né? Celular a cartão. Bom, e as discussões que eram internas nesse momento eram discussões de banco. Ali não dava para saber muito bem não que estava numa operadora. Certo? Bom, isso tudo se mudou, isso se transformou com o tempo. Estamos aqui, participei também da implantação de um banco digital, então eu vi a ideia do banco saindo de um modelo mais tradicional, mais transacional, para um banco cognitivo, para entender, para usar um pouco mais de inteligência, para criar novos produtos, para discutir. A ideia do Open Banking nasceu ali. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui nesse painel, nessa discussão, e contando aqui com colegas que vão trazer uma contribuição bastante importante e viva de uma coisa que está em construção. Está muito longe de ser definida. Né? Então, eu queria convidar aqui o Tiago, da KPMG. Bom dia a todos. É um prazer aqui parabenizar aqui o Cantarino, os apoiadores, todos os membros aqui pela realização do evento, que está maravilhoso aqui do ponto de vista de discussão.
Bom, eu opero dentro da consultoria em serviços financeiros e a minha visão aqui para trazer para vocês quando a gente debateu até, né, como é que eram os... Deixa eu pegar o passador. Como eram os principais elementos aqui de se era cooperação ou competição, né? O que eu entendo que a indústria financeira ela está passando por um processo de disrupção, onde aí os colegas já comentaram também, né? Naturalmente aqui a gente traz um conceito de plataformização de serviços financeiros, né? Ou seja, a gente tem uma onda 1 aqui que era trazer a visibilidade de como que serviços financeiros poderiam ser embarcados, né? Então um conceito de finanças embarcadas e cada vez mais as outras indústrias, e aí no caso tipicamente aqui telco que a gente está dizendo, assim como outras de consumo, né, tem obviamente se conectado em conceitos de serviços financeiros. Por que isso daqui? Porque hoje o que ganha, quem tem ganhado esse jogo, tem se posicionado melhor, é quem entrega a melhor experiência para o seu cliente. E como é que essa experiência está sendo entregue? Ela está sendo entregue na medida dos touch points, das jornadas que existem dentro dessa relação entre, quer seja uma telecom, no caso em específico, mas poderia ser também um varejista, num conceito mais amplo, mas como que isso está posicionado? Está posicionado no conceito de experiência e digitalização. Ou seja, o jeito de consumir mudou tudo. A gente bateu aqui rapidamente, pandemia, digitalização da economia, você pega casos da própria Bex, né, que cada vez mais cartões aqui sendo utilizados no conceito digital. Então, é um modelo onde o padrão de consumo mudou, ele está muito mais digitalizado. Essa digitalização, com o conceito de plataforma e até os elementos de Open Finance, isso nos traz o quê? Uma possibilidade de cooperação. Então, essa palavra é importante aqui. Alguns dizem coopetição, mas, naturalmente, o que está implícito aqui é você ter um modelo de ecossistema, um modelo de plataforma onde você se conecte com aquele provedor ou aquele participante que tenha a melhor entrega. Não necessariamente você precisa estar com esse modelo dentro da sua operação, mas sim num modelo de parceria. Por que isso é importante, né? Mudou o padrão de consumo, cada vez mais o cliente está exigente. De repente, ele quer, numa solução de uma telco, ele quer ter também uma solução de serviços financeiros, acoplado, embarcado. Por que não você ter um player, um participante que tenha já essa infraestrutura desenhada, de fazer uma parceria, ou até mesmo montar uma operação, uma parte dessa operação, eventualmente você está conectado muito a pagamentos, mas você quer trazer um pouco mais de conceito de crédito, né, dentro dessa operação. Então, por que não você conectar dentro do conceito de ecossistema esse eventual parceiro, né? Então, a gente fala aqui meio de pagamento, isso mudou bastante, digitalização da economia, cada vez mais, aqui não vou me alongar, mas cada vez mais os túneis, né, de pagamentos eles estão conectados no conceito digital. E tem o próprio Pix, pagamento instantâneo, mas depois você está falando de CBDC também, que é um real digital, está falando de finanças descentralizadas. Ou seja, o conceito de meio de pagamento mudou. Fotografia, mesma coisa, gera insight do ponto de vista de digitalização, cada vez mais uso de celular, mobile, tanto na relação das telcos quanto na relação de serviços financeiros. Alimentação também, cada vez mais dentro de aplicativos, modelo de plataforma com entrega one-stop shop. Não necessariamente sua, mas uma entrega que você tem a oportunidade do seu cliente de trazer o quê? Maior engajamento, por meio de serviços mais complexos, mais estruturados, né, no conceito de ecossistema. Opções de transporte também, a gente tem aqui utilização de aplicativos para, enfim, aqui é mais para dizer trabalho, digitalização completa, trabalho work from home, todos os pontos aqui de digitalização das estruturas. A título ilustrativo, o e-commerce tem avançado bastante também no conceito de transações, né? Então, pandemia aqui, a gente está falando que o e-commerce tem um crescimento de quase 3 vezes, isso é relevante porque conecta com o conceito de digitalização. E o que isso significa, né? Por que a gente conecta aqui o modelo do painel? Porque, como eu disse, o mercado de serviços financeiros está em disrupção, ou seja, a agenda Banco Central, o regulador puxando o que? A inovação e
trazendo muito mais facilidade na estruturação de serviços financeiros, ou seja, para players de diferentes modalidades, criando condições melhores, né, para que eles consigam fazer esse setup. E aí é que tem uma conexão aqui, por quê? Há um desacoplamento, né, da estrutura de serviços financeiros. Enquanto você tinha no passado uma relação 1 para 1, aqui a gente está falando de uma relação de ecossistema, de plataforma. E isso é relevante porque ele traz maior amplitude, e aí você consegue ter diferentes parceiros para dentro da sua operação, e aí é que é o conceito de cooperação, porque às vezes o banco, ou a instituição financeira, ela já tem uma infraestrutura, e eventualmente a telco, ou o contrário, né, consegue o quê? Aumentar o seu engajamento na medida em que ele acopla um serviço financeiro que é transparente para o cliente, ou seja, ele entende isso como se fosse da estrutura própria. Então, esse quadro aqui ele mostra a evolução, né, de mercado financeiro, quantidade de operações e fintechs, até umas bem conectadas, casos típicos aí de telcos no mercado que se conectaram com serviços financeiros, mas tem uma palavra implícita aqui que é inclusão. Então, vou trazer um exemplo de, potencialmente, aqui eu explico um pouco melhor depois dessa visão, mas bater um pouco na questão da inclusão financeira. No Brasil, a gente tem esse desafio, assim como economias emergentes, né? E um caso típico de conexão entre telco e serviços financeiros acontece na África. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, Nigéria é um exemplo típico, assim como Quênia também. Eu tive fazendo um projeto para o Banco Central também da Nigéria, que eles estão com essa visão de Open Finance lá também. Mas o que eles fizeram? Eles utilizaram o chip do cartão, o chip do celular, porque eles não tinham conta bancária lá, e esse chip ele virou uma carteira digital. Então, eles faziam recargas e, por meio do chip, né, que você tinha capacidade lá de entender, você fazia as transferências, pagamentos, remessas para parentes, ou até mesmo utilização de serviços financeiros do ponto de vista de pagamento. Então, o que é importante aqui é o serviços financeiros te traz uma oportunidade de engajamento e inclusão financeira, e as telcos, por elas estarem muito bem posicionadas no mercado de consumo, elas podem ser uma alavanca também para isso, quer seja na utilização de mais serviços financeiros pelos seus clientes, mas até mesmo trazendo um pouco mais de inclusão financeira, né? Isso daqui é para dizer que, rapidamente, a fintechização, né, que é uma palavra também bastante utilizada, do mercado como um todo, no contexto de finanças embarcadas. Então, não existe mais, eu sou banco. Não, eu tenho serviços de banking, necessariamente, eu consigo me apropriar dessa agenda por meio desse conjunto aqui de possibilidades que o regulador tem trazido e até mesmo o contexto, né, da estrutura. Aqui é um pouco de próximas ondas, né, mas rapidamente o que eu estou colocando aqui existem muitas oportunidades. Como a gente está no conceito de plataformização de serviços financeiros, eu acredito muito na cooperação. Se fala muito houve esse desacoplamento, então a partir daí é possível que cada um dentro da sua característica, né? Logicamente, para montar um banco aqui, os meus colegas até comentaram, né? Usaram algumas analogias, tem uma complexidade, digamos assim, mas é possível, por meio desse modelo de ecossistema de parceria, de fazer um trabalho mais cooperativo, né? Então, basicamente essa minha... passar para você a palavra, mas é o encontro do ponto de vista mais de cooperação aqui, considerando todo esse contexto que eu estou colocando. Eu queria chamar agora também o Jairan, do Banco do Brasil, contribuições, e o Maurício, da ClaroPay, juntar a gente na discussão. Bom, eu queria pedir para o Jairan umas considerações iniciais, falar um pouquinho dele e do Banco do Brasil nesse cenário. Bom dia, pessoal. Bom, eu acho que a gente está falando desde o início aqui sobre essa relação. Eu vou trazer para vocês uma história aqui de 2010. Eu estava no Comitê de Defesa de Usuários das Telecomunicações, na Anatel. Eu era membro lá, indicado pela FEBRABAN. E naquela ocasião tinha uma discussão muito forte, bem nesse cenário aqui, que o Thiago trouxe da África, de meios de pagamento, as operadoras nesse contexto, e uma discussão muito forte lá era a MVNO, operadoras móveis virtuais. Aí naquela discussão lá, do que foi levantado foi, olha, os bancos estão avaliando virar operadora móvel virtual.
um dos membros do Sedust lá fala assim, meu Deus, não dá para imaginar. Banco e operadora junto, não dá para imaginar. Na ocasião, eram os dois setores assim, que tinham um nível de reclamação absurdo, né? Até pelo nível de uso que tinha, mas, por outro lado, a gente via, são dois serviços fundamentais, dois serviços que são essenciais para a população. Então, a gente estava discutindo isso na preparação do painel e o quanto a gente imagina que nós, banco, dependemos de comunicação, de conectividade. Então, a gente fala muito o banco aberto, a gente fala muito de estar disponível para o usuário, de omnichannel, e a gente não faz isso sem conexão. Hoje a mobilidade é essencial, mas a gente falou também, o Marco trouxe aqui, sobre o call center, sobre a necessidade de você ter comunicação por voz também, comunicação por vídeo hoje, que tem sido se tornado uma realidade. Hoje a gente tem muita consultoria já sendo feita, principalmente PJ, usando vídeo, que requer comunicação, e mesmo na agência. Mesmo o ponto físico, que foi abordado mais cedo também, a necessidade do cliente de ir numa agência, a gente vai estar disponível. E não existe uma agência sem conectividade. Não existe uma agência autista, né, sem comunicação. Então, essa relação entre os bancos e as operadoras hoje é fundamental. Hoje é essencial. A gente não vive sem uma conectividade, a gente não vive sem a presença, sem estar perto, sem estar conectado com os nossos usuários. Então, para os bancos, esse momento agora é mais ou menos aquele momento de 2010. O Open Finance hoje é o MVNO de 2010, de fazer uma avaliação. Quem vai estar próximo como o Thiago trouxe aqui, da experiência. Como a gente modelar a experiência para o cliente. Então, lá na ocasião, logo depois que surgiu as MVNOs, as operadoras mais bem avaliadas eram operadoras móveis virtuais, rodando em cima de redes de operadoras reais, que eram muito mal avaliadas no momento de expansão de rede, de sinal, principalmente, para os clientes. Mas o que faz diferença é a qualidade percebida. Então, os bancos hoje estão nesse momento. Nós, bancos, temos um cenário bastante difícil, como o Alex falou, de ser o caroço ali, né? Ser a parte dura, de ser a parte de gerar proteção, de gerar segurança, de gerar confiança para os nossos clientes. E tem todo um pedaço de se modelar novos produtos financeiros, de modelar como a gente faz essa entrega. Então, a gente vai ver assim, a Claro falando aqui de banco e o banco falando de conectividade. As coisas estão tudo junto e misturado, como foi falado ou como o Marco trouxe antes. Então, essa relação que existe hoje de banco e de operadora é fundamental. Então, a gente precisa entender como existe essa complementaridade, porque é essencial para a população. Levar o serviço financeiro aqui em São Paulo, aqui do lado da Avenida Paulista, é muito fácil. Levar o serviço financeiro para o interior do país, para alguns rincões que a gente tem, de estar disponível, de estar conveniente para o cliente e de ser um serviço acessível, isso é duro, isso é difícil. Agora, a gente precisa fazer isso com parceria. A gente não vai fazer sozinho. A gente vai conseguir fazer entrega. Os bancos vão continuar existindo. Os bancos tem toda a necessidade de lastro, de proteção, de regulação. A gente vai discutir um pouquinho o papel dos reguladores aqui, da Anatel e do Banco Central, mas essa relação precisa ser saudável. Ela precisa existir. Então, hoje, o consumo de dados, troca de informação é fundamental. Acho que essas discussões, Marco, que a gente vai trazer aqui no painel, essa visão que a gente traz, e para nós, Banco do Brasil, diz o seguinte, nós vamos ser viabilizadores, nós somos viabilizadores do serviço que nossos clientes precisam, para levar a melhor experiência para ele e entregar, seja com serviço próprio, ou seja com serviço com parceiros, seja telcos, varejo ou fintechs, o Banco do Brasil vai estar disponível. Hoje a gente é uma referência no Open Finance e é o que a gente está buscando aqui, fomentar o mercado, porque ela é essencial para o país. Muito obrigado, Jair. Essa visão do incumbente ela é fundamental para essa discussão, porque alguém que, de fato, conhece o cliente bancário, como poucas instituições conhecem, até pela penetração, e vive intensamente esse movimento. Vai para cá. Mas eu queria passar para o Maurício aqui umas considerações reais sobre a experiência Claro Pay. Fala um pouquinho para a gente aqui. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar num evento nesse nível, né, conversando com vocês. Contando um pouquinho sobre o que a Claro está fazendo em serviços financeiros. A gente começou há aproximadamente 5 anos,
com o objetivo de desenhar um roadmap, fazer um assessment, fazer uma avaliação de oportunidades que uma operadora como a Claro poderia ter no Brasil para desenvolver serviços financeiros. A gente fez uma série de benchmarkings, né? Existem várias operadoras, inclusive, né, na Europa, África, própria América, Ásia principalmente, com sucesso, né, aplicando serviços financeiros. Citando alguns casos aí que são muito conhecidos aí, a Orange, né, uma operadora francesa que teve muito sucesso operando com o Orange Bank, o Orange Money na África, a M-Pesa da Vodafone, né, também na África, tem casos asiáticos, tem a Turkcell, né, com quem a gente também fez alguns benchmarkings. Então, tem vários cases de sucesso. A grande questão era, não necessariamente o que funcionou em outros países funcionaria no Brasil. O Brasil tem uma situação regulatória muito específica, né, a competitividade aqui é muito maior, a gente tem uma concentração, até hoje mesmo, né, com as questões de maior competitividade do Banco Central, de muita concentração, né, nos 5 maiores bancos, então a realidade é completamente diferente. E a conclusão que a gente fez dessa avaliação é que a gente tinha que atuar no modelo não só de inclusão digital, que a Claro já faz, já se propõe a fazer, um dos objetivos, a missão da empresa, mas também fazer a inclusão financeira. Ou seja, a Claro não tem nesse momento nenhum objetivo de ser um banco. E aí, fazendo o link com o tema que a gente está conversando hoje, é realmente colaboração que a gente entende, né, entre uma operadora, os bancos e as fintechs que também estão surgindo. Então, não há nenhuma pretensão da Claro, através, por exemplo, do Claro Pay, né, que é uma plataforma financeira, um banco digital que a gente lançou há aproximadamente 1 ano e meio, de ser um competidor direto, por exemplo, dos grandes bancos, ou mesmo dos bancos que estão surgindo agora. O objetivo é que a gente utilize a capacidade, os ativos que a Claro tem no Brasil, aliado às capacidades que o segmento financeiro oferece. E aí a junção dos dois ser um ganha-ganha, né, para essas duas empresas. Como que a gente pretende, como que a gente está fazendo isso? A gente desenhou um modelo que a gente chama de modelo de cebola, né, em que o núcleo é o relacionamento com o cliente. É fundamental hoje, principalmente para a questão de Open Bank, Open Finance, que a gente tem falado, a questão do relacionamento. A gente entende que com Open Banking, Open Finance, o PIX e novas regulações, a gente está separando hoje quem é especialista de produto e quem é distribuidor do produto e oferece o suporte e o relacionamento ao cliente. Então, antes, né, nos bancos tradicionais, a gente tinha os bancos tradicionais fazendo toda a cadeia de valor, né, desde da especialidade, um fundo de investimento, a distribuição do fundo, um seguro, né, uma conta corrente, meios de pagamento, adquirentes. Então, praticamente toda a cadeia era feita por uma única empresa. Agora, a gente entende que isso pode, principalmente por regulações novas, isso pode ser separado. Você pode ter bancos fazendo o que eles sempre tiveram expertise, por exemplo, em crédito, né? E você pode ter empresas como a Claro, que tem um enorme relacionamento com o cliente, fazendo a parte da venda, do relacionamento, de entender o que o cliente necessita para você oferecer a melhor solução no momento que ele mais precisa. Então, é essa linha de conceito que a gente está seguindo. Ou seja, no núcleo da cebola, a gente tem um relacionamento. Para o relacionamento, a gente entende que a conta corrente é fundamental. Foi por essa razão que a gente criou a Claro Pay como uma instituição de pagamentos para ter uma conta pré-paga, uma conta bancária para relacionamento digital com esse cliente, reforçando o relacionamento que a Claro já tem com esse cliente. A segunda, né, a segunda parte da cebola está na parte de pagamentos. Por que a gente investiu e lançou o Claro Pay focando em pagamentos e já lançando com o Pix? Porque a gente entende que o pagamento é uma coisa que cria a frequência de uso, né? A pessoa realmente ela vai precisar no dia a dia pagar várias coisas e o pagamento é a coisa que realmente vai gerar. E quando a gente fala de um produto digital, você tem que ter um engajamento, você tem que ter frequência de uso, você tem que evitar, principalmente para o nosso foco do cliente do Claro Pay, que são as classes C, D e E, aquele cliente de pré-pago, né, de serviço principalmente pré-pago da operadora, ele tem celulares simples, ele, né, com pouca capacidade de memória, com muitas dificuldades, conectividade muitas vezes que ele não consegue pagar a conta do telefone todo mês. Então, você tem que entender essas limitações para fazer essa inclusão financeira, né? Então, é fundamental que você tenha serviços ali de pagamentos que para eles vão ser muito úteis. A terceira camada é
você gerar um engajamento. E, para isso, a operadora, como a Claro, tem uma capacidade enorme de incentivos para esse cliente. Então, a gente começou, por exemplo, lançamos o Claro Pay com um incentivo em que ele tem o dobro do valor da recarga, quando ele faz a recarga pelo Claro Pay. Ele tem vantagens de giga quando ele faz, né, a primeira recarga, ele tem vantagens quando ele se cadastra. Então, a operadora consegue oferecer esse tipo de vantagem com seus próprios serviços a um preço de custo e que são valorizados por esse tipo de cliente. Né? Então, isso você gera um engajamento para que ele continue usando o serviço. E depois, a última camada é a rentabilização, que é a grande questão que se discute hoje. Né? Como um banco digital consegue realmente ser lucrativo, rentabilizar, etc. E aí a gente tem uma capacidade de venda de serviços digitais, de venda de serviços financeiros, e aí entra a parceria com os bancos, principalmente fintechs. O objetivo é que a gente ofereça no Claro Pay uma diversidade de serviços financeiros, com o conhecimento que a gente tem do cliente, de dados, respeitando, obviamente, a LGPD, mas com o consentimento do cliente, a gente poder oferecer uma variedade de soluções de parceiros, de bancos e fintechs, que são especialistas naquele produto, para a necessidade daquele cliente. Então, a gente lançou o Claro Pay já faz 1 ano e meio, hoje a gente está aproximadamente com 1,5 milhão de clientes, mas tem uma jornada muito grande aí pela frente, principalmente nessa questão das parcerias que a gente está desenvolvendo agora. Ok, obrigado, Maurício. Eu queria retomar a questão do regulador, né? Entre as diversas semelhanças entre os dois segmentos, nós temos a forte presença dos reguladores, né? Tanto a Anatel como o Bacen. Em banco, inclusive, a gente dizia que banco é uma franquia do Bacen, na verdade. Ele tem um espaço de atuação bastante limitado ali, né? Como é que vocês enxergam isso nesses novos movimentos? Bom, posso começar aqui. Eu tenho percebido mais na ótica do Banco Central, né, que, como eu mostrei ali para vocês, uma agenda propositiva. Então, a agenda BC Hashtag, ela tem, obviamente, um pano de fundo, né, que é aumentar lá aqueles 4 pilares, né, competição, inclusão, trazer mais novidades para o sistema financeiro. E isso reflete, apesar de ainda não ter, como o Maurício comentou, né, trazido mais informações de diminuição de concentração, mas ele traz o quê? Uma amplitude de participantes. Isso é bastante notório, é um gráfico que tem uma característica de subida importante. Isso colocado, aí logicamente depende de alguns ajustes, né, de potenciais assimetrias, que elas são naturais, né, no modelo de transformação que a gente está passando em serviços financeiros. O Banco Central tem se colocado bem, como eu disse, bastante propositivo nesse sentido. Até o Pix e o Open Finance, eles vão muito em linha disso, né, que é aquela história de você desacoplar a relação de serviços financeiros um para um e criar um modelo de ecossistema. Então, a minha impressão, aí conectando frontalmente com o seu ponto, o Banco Central ele vai, na medida do possível, ele acompanha, obviamente, as novidades do mercado, né? Então, muito se fala sobre Financial Services as a Service, né? Tudo é como serviço agora, e isso tem que tomar alguns cuidados, mas, naturalmente, é uma visão de aumentar principalmente a inclusão financeira, mas uma inclusão que traga também competitividade para o sistema. O sistema brasileiro, ele como o Maurício também comentou, você faz benchmark com outras geografias, é um sistema bastante robusto, né? Então, o próprio SPB que foi lançado, depois o Pix, bem como agora o Open Finance, isso demonstra uma resiliência do sistema. Então, o regulador também, além de ele ter essa visão de acompanhar a transformação e melhorar a inclusão, tem que também cuidar dessa infraestrutura, né, que tem diferentes, isso envolve sigilo bancário, envolve proteção de dados, dentre outros elementos. Então, o que eu tenho visto justamente isso tem sendo demonstrado pelo regulador, é uma agenda bastante propositiva para fomentar a inovação e criação de novos modelos de negócio, aumentando o valor para a ponta final, né? E Thiago, quando esse namoro esfriar, virar um casamento, mais sério assim, você acha que o jogo muda, aperta um pouco mais? Porque hoje, de fato, é muito claro. O incentivo que existe, a diminuição de barreiras é muito claro para a gente. Esse jogo muda? Outros lugares que avançaram, a gente tem alguns sinais diferentes desse? O Banco Central ele tem uma visão, né, de acompanhar as movimentações de mercado, né? Isso que a gente consegue observar nos movimentos dele.
Então, ele vai acompanhando essa transformação e a criação de novos modelos de negócio e, na medida do possível, ele vai calibrando por meio da regulação, quer seja aspectos, os colegas mencionaram, de prevenção a fraudes, bem como prevenção à lavagem de dinheiro, por hipótese, né? Ele vai calibrando isso, requerimentos de capital, que os bancos também têm que seguir do ponto de vista de Basileia. Isso naturalmente ele calibra, mas ele não tem uma visão, dado que ele tem essa agenda de pano de fundo, de tornar restritiva essa competitividade e criação de novos modelos de negócio, mas sempre cuidando da infraestrutura e da resiliência do modelo, né? Então, o papel dos dois reguladores ele é muito importante. A gente fala do Bacen, que a agenda do Bacen é muito forte hoje, na ampliação, né, dos serviços financeiros, que hoje o Brasil ainda tem um nível de desbancarização muito grande. Então, o papel do Bacen vai ser muito forte ainda durante algum tempo, para ampliação, universalização. É natural que, em algum momento, haja, além de uma concentração, né, desse mercado, também uma revisão de regulamentação. Em determinados momentos, a atuação do regulador para fazer ajustes pontuais. Não acredito que vai ser um ajuste intervencionista, mas que deve sim ter algum ajuste, algum controle no futuro. Assim como a gente olha o outro regulador, a Anatel, que vem fazendo um trabalho de universalização, fazendo trocas mesmo de concessão nas vendas das licenças para ampliação, para que haja uma penetração no país da presença de telecomunicações, sobretudo das operadoras móveis. Então, da mesma forma, esses ajustes na dosagem regulatória, ele é necessário para os dois serviços. Tá? A gente está falando muito aqui, o foco muito grande na bancarização, mas a gente fala também a necessidade de presença, de participação no país para a comunicação, né? Para a conectividade. Inclusive, foi muito bem recebida o modelo agora de concessão das licenças, ele visa mais a cobertura, mais a universalização, do que, de fato, virar caixa com licença. Então, isso foi muito bem recebido e se torna um habilitador importante, principalmente para a penetração nas classes. E o que a gente vê agora, com, inclusive, novos entrantes. A gente começava a ter algumas novas empresas entrando na compra de licenças para esse cenário, né? Junto com as grandes. Então, a gente passa a ter as licenças regionais, a gente passa a ter um modelo um pouco diferente, com fundo fazendo a compra, como é que vai ser essa participação também para pequenos provedores. Então, acho que esse cenário é bastante interessante dos dois reguladores, né? Com incentivo de dois serviços, de novo, que são essenciais para o país. Como é que a Claropay enxerga isso? A gente tem tido algumas interações com os reguladores, né, com o Banco Central. É uma novidade para a gente, obviamente a interação da Claro sempre foi muito com a Anatel. A gente se preparou muito para fazer essa interação através de um escritório jurídico especializado. E o que a gente entende é exatamente o que o Thiago estava comentando ali, que o Banco Central está estimulando a competitividade, essa é a visão que a gente tem, mas ele está ajustando a regulação aos poucos para garantir o que ele sempre garantiu, a estabilidade do sistema financeiro brasileiro, acima de tudo, a questão, né, de fraudes, a questão de segurança, a questão, né, de continuidade dos negócios, a questão do dinheiro segurado, né, do cliente que faz um depósito. Então, a gente percebe que o Banco Central, até por movimentos mais recentes, fazendo alguns ajustes, são fundamentais. E a Claro, obviamente, pelo tamanho da Claro, né, 60 milhões de clientes, etc., desperta a atenção dos reguladores, né? O Banco Central não é diferente. Então, quando a gente lançou o Claro Pay, quando a gente criou a instituição de pagamentos, a gente teve interações com o Banco Central. Obviamente, o Claro Pay é pequeno no início, mas pelo potencial que ele tem, pelo tamanho da Claro, obviamente o Banco Central tem olhos especiais para nós, né? Então, todo o cuidado está sendo feito desde o início da nossa operação, em todos os aspectos regulatórios, né, que a gente tem que cumprir, exatamente para que a gente atenda não só as regulações, mas o que está por trás delas, né? Ou seja, a segurança do cliente em deixar o dinheiro conosco, né, em fazer um depósito, em fazer transações, a confiança, isso é fundamental, e a gente tem a marca Claro por trás, né? Então, isso realmente é muito sério para a gente, porque não é só a questão Claro Pay, tem a marca Claro por trás também. Perfeito. Eu queria explorar um pouco a questão dos dados, né?
a gente, de fato, passa a contar com uma oferta bastante expressiva de informações, e isso a gente sabe que é o insumo para os novos produtos. E temos a nossa legislação, tem a LGPD que protege o nosso consumidor, o nosso cliente. Mas como é que é a cultura de privacidade dentro dessas empresas? Você tem ali uma operação financeira, uma operação de telco. Como é que são os bastidores? Como é que é o Chinese Wall disso? Como é que é a cultura? Como é que é os desenhos dos produtos, já pensando em privacidade? Da forma que a gente falou aqui de segurança por desenho. Como é que é privacidade por desenho nessas novas operações? Eu posso começar comentando, porque essa era uma preocupação nossa desde o começo, não só no aspecto regulatório, mas também como oportunidade de negócio, né? Ou seja, o fato de você ter um relacionamento com o cliente como a Claro tem, com mais de 20 mil variáveis que a gente conhece do cliente, obviamente com autorização do cliente, e você ter uma operação financeira, nasce uma oportunidade enorme de você juntar as duas coisas em benefício do cliente. Ou seja, o cliente ter, através de um melhor conhecimento dele, a melhor solução financeira ou uma solução conjunta financeira, né, não só financeira, mas de conectividade digital, que ele leve a melhor vantagem possível. Então, a gente tem trabalhado em modelos de dados. Uma precaução que a gente tomou foi realmente manter esse Chinese Wall e separar as coisas no primeiro momento. Então, hoje, no Claro Pay, na versão atual do Claro Pay, o cliente faz todo um consentimento, etc., no cadastro, né, respeitando todas as questões de LGPD, mas não ainda há cruzamento de dados entre a instituição de pagamentos Claro Pay e a telco. Então, nesse momento, a gente não tem esse intercâmbio de dados. Agora, obviamente, a gente pretende fazer isso, né? E, obviamente, vai ser respeitando a regulação do LGPD, né? A gente preferiu fazer isso de uma maneira mais cautelosa, porque entraram duas coisas ao mesmo tempo. Entrou o Claro Pay com o Pix, que já era uma regulação nova, e, ao mesmo tempo, entrou o LGPD, praticamente nos mesmos meses. Então, para a gente não complicar a história, a gente foi muito cauteloso. Agora, claro que tem uma vantagem do cliente. Então, a ideia é que a gente peça consentimento do cliente para que ele autorize a Claro Pay usar os dados da Claro, se ele for um cliente Claro, e vice-versa. E daí nascem oportunidades para que o cliente possa ter soluções mais interessantes para ele nesses dois mundos. E você entende hoje que o cliente brasileiro ele é digital? Ou ele ainda gosta de uma fila, de uma coisa? E ele está entendendo muito, ele está entendendo essa questão toda. Por exemplo, a gente percebe que numa relação com a Claro Pay, né? Você oferece um mimo ali, que é um pacotinho de dados a mais para eu liberar meus dados ou para autorizar o uso dos meus dados. Ele tem a consciência do que ele está fazendo ali? Olha, eu falei isso até porque outro dia eu fui olhar no Banco Central lá e tinha um banco que tinha uma conta no meu nome lá e eu fui descobrir depois, rastrear. Não é muito simples fazer isso. Exato. Você descobrir como é que a minha conta foi aberta nesse banco. E aí, como é que eu faço para encerrar essa conta? Até porque eu não conhecia nenhum canal de relacionamento, mas foi por intermédio de... Eu acho que a gente, assim, pela nossa experiência nesses últimos meses e anos, o cliente, a gente tem muita segmentação no Brasil em termos de perfil de cliente, né? A gente fez um trabalho de design thinking, de avaliação de personas, etc. E a gente acabou focando o Claro Pay nas classes C, D e E, aquele cliente que é usuário de um plano pré-pago, etc. Nesse segmento que a gente atua, a digitalização ainda não chegou totalmente, né? Então a gente está inclusive testando os canais físicos ainda, não só canais digitais, porque esse cliente, muitas vezes, por um benefício simples, por um pequeno incentivo, ele abre até uma conta digital. Mas esse é só um primeiro passo. E ele utilizar no dia a dia, né? Então, existe um processo de educação para cada serviço financeiro. A conta é um primeiro passo, depois ele ter crédito, ter consciência de como usar um crédito ou um cartão é o outro passo. Depois ele ter que começar a fazer pequenos investimentos, ter pequena remuneração da conta, né, guardar um pouco de dinheiro, é um outro passo. Então, a gente acha que a gente ainda está engateando nesse aspecto para essa classe social especificamente. Para A e B, obviamente, já tem uma digitalização muito maior, os bancos digitais há muito tempo, desde os ATMs, né, já provocaram um serviço self-service, né, para esses clientes, mas a gente entende que para a CDE ainda ninguém
conseguiu realmente entender o cliente, a forma de capturar. Por isso que a gente também está testando abordar esse cliente fisicamente, assim como os bancos fizeram quando adotaram os ATMs, né? Tem um atendente do lado do ATM para ensinar a pessoa a usar a ATM pela primeira vez, se acostumar, ver que é mais rápido, ver que é mais simples, a próxima vez ele ia fazer no ATM. Mas precisou daquele contato humano inicial para a pessoa ganhar aquela confiança. Então, isso também a gente está testando no Claro Pay, né? Porque Perfeito. realmente todo mundo fala muito de bancarização, mas fazer na prática para essa população ainda não é simples. Geran, quer complementar? Não, só trazer aqui as duas perguntas que você fez, né? A primeira, trazendo isso aqui agora, se o brasileiro realmente é digital. Na verdade, a gente tem um desafio muito grande de ensinar. Ele usa recursos, acho que ele é muito mais rede social do que digital. A gente precisa ensinar os nossos clientes realmente a se digitalizar, a entender o uso. Então, esse papel do uso do recurso financeiro é fundamental. Não é só você estar disponível o serviço financeiro, mas como você ensina ele a usar. A segunda coisa que a gente tem aqui, assim, essa presença, essa necessidade que a gente tem hoje de estar perto, né, do canal físico, isso não vai mudar por muito tempo. Porque a gente fala muito de omnichannel, a escolha do cliente também está na agência, no físico, e a gente não vai tirar dele. A gente traz, lembrando histórias de novo, o meu cliente em Copacabana vai todo dia lá no banco porque ele precisa de contato, ele precisa de relacionamento, ele precisa estar no dia a dia falando com a gerente da conta dele. Então, essa relação de serviço financeiro, de conexão, ela é muito forte, tá? Essa necessidade que a gente tem e ensinar esse cliente a usar os canais digitais também, mesmo no ponto físico, mesmo incentivando ele, porque o mercado financeiro brasileiro é uma referência em uso de tecnologia. Perfeito. O tempo terminou. Eu queria saber se a gente pode usar uns minutinhos para abrir para a audiência, porque eu acabei monopolizando aqui. Acho que o meu DNA lá de trabalhar na Embratel, na época da monopolização, né, aflorou hoje aqui. Né, e eu monopolizei o painel. A Cida me autorizou uma pergunta. Carlos? Tem microfone aqui? Tem mais uma? A pergunta é bem simples, acho que a resposta é meio que se tem a visão ou não, mais para o Maurício. Hoje, evidentemente, já se fala muito dessa integração de banco e telco, mas ainda numa relação muito bilateral, né? De convênio de alguns telcos com alguns bancos. Se enxerga o Open Finance aumentando a jurisdição também entrar para a telco, o exemplo da Austrália, né, que já caminhou, já integrando também, possibilitando realmente uma interoperabilidade dos dados de telecom para banco e vice-versa? Eu acredito que sim, Carlos. Eu acho que a gente ainda está realmente engatinhando nessa questão. As oportunidades, acho que a gente viu vários casos até hoje de uma telco vendendo serviço financeiro. Esse é um caso mais simples, né? Quando a gente analisou as oportunidades que a gente tinha no Claro Pay, você podia ter desde dessa situação em que praticamente é uma venda de um serviço já pronto, até o outro lado, no outro limite, que seria uma telco fazendo banking, né, fazendo banco para tudo, né, dando crédito, tendo, né, a própria instituição financeira, um banco comercial completo. Eu acredito que está realmente no meio a grande vantagem. Ou seja, quando a gente começar a ter jornadas, e aí vem a questão do Open Finance, né, jornadas únicas do cliente, tanto em banco com a telco, quanto a telco com o banco, e as coisas realmente entrelaçadas, aí sim eu acho que o cliente vai ver realmente muita vantagem. E aí sim, eu acho que a coisa realmente vai passar para um outro patamar. Só fazer um complemento rápido. Eu entendo que como é que isso vai tracionar? É uma tendência que a gente chama de open data, né? Ou seja, é uma visão mais abrangente. O Brasil está caminhando para isso, até health, tem discussões aí nesse sentido também, mas cabe muito modelo de incentivo aqui. Para tracionar, isso que você falou, né, Maurício, é extremamente relevante. A gente vai seguir sim, a gente pode até capturar esses dados no conceito de Open Data, mas ele vai tracionar se tiver também, além da experiência, naturalmente, um mecanismo de incentivo para manter engajamento, principalidade aqui na utilização. Bom, queria agradecer aos participantes. Eu me coloco à disposição para centralizar perguntas
e debater com eles aqui e voltar depois por um outro meio, por uma comunicação que eu posso ter depois, porque acho que o tema é muito rico e a gente foi constrangido aqui no nossa ânsia de transmitir aquilo que a gente está pensando sobre o momento. Então, muito obrigado. Obrigada a todos. Nós temos várias perguntas e aí depois a gente encaminha para vocês. Muito obrigada.